Havia 338 mil homens presos entre o mar e a morte. E a única coisa que os separava do aniquilamento total eram 20 quilômetros. 20 quilômetros entre a força blindada mais poderosa que a Europa tinha visto e o fim do exército britânico como força de combate. E então, a ordem chegou. Não do inimigo, de dentro do próprio comando alemão. Alto, detenham o avanço, consolidem posições, aguardem instruções. A maior armadilha da Segunda Guerra Mundial não foi armada pelos aliados. Foi armada pela Alemanha, contra si mesma. O que aconteceu no dia 24 de maio de 1940 não foi um mistério político. Não foi generosidade. Não foi conspiração. Foi algo mais perigoso do que qualquer um desses. Foi a coincidência perfeita de erros técnicos, institucionais e de análise. Todos se alinhando no exato momento em que o custo seria máximo. E para entender por que esse erro foi irreversível, você precisa entender o que realmente estava em jogo naqueles dias. As divisões Panzer de Heinz Guderian não chegaram às portas de Dunkerque voando. Elas chegaram cambaleando. Desde o início da ofensiva, no dia 10 de maio, as unidades blindadas alemãs tinham avançado mais de 400 quilômetros em linha reta, em menos de 10 dias. Na prática, com desvios, combates e paradas forçadas, os veículos individuais rodaram distâncias ainda maiores. E os registros de manutenção dessas divisões contam uma história que os relatos heróicos da campanha costumam ignorar. Os Panzer III e Panzer IV, o núcleo das divisões blindadas, tinham intervalos de manutenção programados para cada 200 a 300 quilômetros de operação em condições normais de campanha. No dia 24 de maio, muitos desses veículos acumulavam mais de 400 quilômetros, sem o que os alemães chamavam de Instandsetzung, a revisão técnica completa que seus sistemas mecânicos exigiam. O desgaste não era o tipo espetacular que aparece nos boletins de combate. Era silencioso, metódico, documentado pelos mecânicos de campanha, com a precisão de quem sabe que está contando os passos até a falha inevitável. As esteiras dos tanques mostravam desgaste nos elos de união. Sob o estresse de um combate em velocidade máxima, esses elos podiam quebrar. Os sistemas de suspensão, submetidos a dias de terreno variado sem inspeção, acumulavam tensões que os engenheiros da 1ª e da 2ª Divisão Panzer já documentavam desde o dia 20 de maio. Os motores, operando em temperatura elevada, sem os ciclos de resfriamento que um ritmo mais lento permitiria, apresentavam consumo de óleo acima dos parâmetros normais. No dia 22 de maio, o general Ewald von Kleist, que supervisionava diretamente o grupo Panzer, enviou ao Comando Superior uma avaliação do estado técnico de suas forças. Os historiadores que tiveram acesso aos arquivos alemães descrevem esse documento como uma mistura de otimismo operacional com alerta logístico. As divisões podiam avançar, mas avançar naquele momento significava fazê-lo com uma porcentagem significativa de veículos em condições subótimas. Em um combate contra a resistência organizada, isso poderia gerar perdas de material que comprometessem as operações seguintes. A recomendação implícita era clara. Um período breve de manutenção devolveria as divisões à plena capacidade para o golpe final. Essa avaliação chegou às mãos de Gerd von Rundstedt. Rundstedt era um oficial da velha escola prussiana, meticuloso na análise operacional, profundamente cauteloso com o risco de expor seus blindados a uma contraofensiva aliada em terreno desfavorável. E o terreno ao redor de Dunkerque era, na sua avaliação, exatamente esse tipo de terreno. Os canais e as zonas alagadas do Pas-de-Calais neutralizavam parte da vantagem de mobilidade dos Panzer. Criavam corredores onde os blindados poderiam ficar imobilizados sob fogo, em terreno não reconhecido. Rundstedt não estava inventando um problema. Estava aplicando o princípio básico de não arriscar seu instrumento de guerra principal em condições que diminuíam sua eficácia. No dia 23 de maio, ele solicitou o alto dos blindados. No dia 24, Hitler ratificou a ordem e a estendeu de forma que paralisou o avanço por dias críticos. Mas Hitler não estava agindo apenas sobre as preocupações de Kleist e Rundstedt. Havia um terceiro elemento nessa equação, e esse elemento se chamava Hermann Göring.
O comandante da Luftwaffe tinha feito uma promessa. Suas forças aéreas, argumentava Göring, podiam completar a destruição das tropas aliadas no perímetro de Dunkerque, preservando os Panzer para as operações seguintes contra a França. Hitler tinha razões políticas e institucionais para querer dar à Luftwaffe um papel protagonista na vitória final da campanha. A promessa foi aceita. Foi o segundo erro daqueles dias. E tinha uma base técnica específica que ninguém no quartel-general de Göring havia analisado com o rigor que a decisão exigia. As praias de Dunkerque não eram um objetivo convencional para bombardeio. O problema não era só o clima. Embora a cobertura de nuvens baixas que caracterizou vários dias da evacuação tenha limitado significativamente as operações alemãs nos momentos críticos. O problema mais fundamental era físico, e tinha a ver com a composição do solo onde as bombas estavam caindo. A areia úmida das praias do norte da França tem propriedades mecânicas que os engenheiros de explosivos conhecem bem. Quando uma bomba de alto explosivo impacta em terreno duro, concreto, rocha, terra compactada, a energia da detonação se transmite eficientemente para cima e para os lados. O terreno duro reflete essa energia em vez de absorvê-la. Os fragmentos da carcaça metálica viajam horizontalmente a velocidades letais em um raio de 50 metros ou mais. A areia úmida funciona de forma oposta. Quando uma bomba de 250 ou 500 quilos cai em areia saturada de água, a areia absorve e dissipa uma proporção significativa da energia da detonação. O cráter é mais profundo, mas o raio de efeito letal é consideravelmente menor. Os fragmentos metálicos penetram na areia em vez de viajar sobre a superfície. O resultado prático: os bombardeios sobre as praias de Dunkerque produziam colunas espetaculares de areia e água, projetadas a dezenas de metros de altura. Uma destruição visual impressionante e uma efetividade real bem abaixo do que os mesmos ataques teriam causado em um campo de batalha convencional. Os soldados britânicos que se deitavam na areia ao ouvir os Junkers Ju-87 em mergulho tinham uma probabilidade de sobrevivência que a física do terreno aumentava, de uma forma que nenhuma diretiva de Göring poderia mudar. Os pilotos da Luftwaffe não eram incompetentes. Muitos eram veteranos da Espanha e da Polônia, com experiência de combate real. Mas enfrentavam uma combinação brutal: cobertura de nuvens que limitava a visibilidade, defesa antiaérea britânica organizada com a eficiência que a urgência da situação produzia, e um objetivo físico que a areia e a água tornavam inerentemente resistente ao tipo de bombardeio disponível. As perdas que a Luftwaffe causou nas praias foram reais. Não foram insignificantes, mas não foram as perdas que Göring havia prometido, e não justificavam ter parado os Panzer para que a aviação atuasse. Enquanto isso, no quartel-general alemão, a tensão era máxima. O general Franz Halder e o marechal von Brauchitsch queriam retomar o avanço. Seus argumentos eram os que qualquer análise operacional objetiva produzia. O cerco pelo oeste ainda podia ser completado. A oportunidade se fechava a cada hora. E a manutenção técnica que Kleist exigia podia ser executada em paralelo com o avanço, não como condição prévia. Hitler e Rundstedt mantiveram a ordem. Guderian, a 20 quilômetros do perímetro, olhava pelos binóculos para o que nenhum outro comandante alemão via com essa clareza: o movimento de tropas britânicas em direção ao mar. A organização visível de uma retirada que ainda podia ser cortada se os Panzer recebessem a ordem de avançar nas próximas horas. Ele descreveu esse momento em suas memórias de pós-guerra como o mais frustrante de toda a sua carreira militar. A Operação Dínamo começou no dia 26 de maio de 1940. Terminou no dia 4 de junho. Em 9 dias, aproximadamente 338 mil soldados aliados foram evacuados das praias e do porto de Dunkerque para a Grã-Bretanha. Os números que os alemães contabilizaram foram precisos: 2.500 peças de artilharia abandonadas nas praias, mais de 60 mil veículos de todos os tipos, centenas de milhares de toneladas de suprimentos. Praticamente todo o equipamento pesado que o Corpo Expedicionário Britânico havia levado à França. Em termos de ferro e poder de fogo, os analistas alemães calcularam corretamente. A Grã-Bretanha saía de Dunkerque em uma condição material catastrófica para a capacidade de combate imediata do seu exército.
Se a Alemanha tivesse lançado uma invasão das Ilhas Britânicas no verão de 1940, teria encontrado um exército sem meios materiais para resistir. Mas a Alemanha cometeu o erro de ler esse resultado em termos materiais. E o que importava era institucional. O que a Grã-Bretanha salvou em Dunquerque não foram os canhões, não foram os tanques, não foram os caminhões. Salvou os homens que sabiam como usá-los. Salvou o quadro de oficiais e suboficiais do exército britânico. Os sargentos com experiência de combate real. Os tenentes e capitães que tinham aprendido em campo a diferença entre o que os manuais diziam e o que funcionava sob pressão. Os comandantes de batalhão e brigada que tinham gerenciado operações de combate e retirada em condições que nenhum exercício de treinamento poderia replicar. O Corpo Expedicionário Britânico, que voltou em junho de 1940, era um exército sem equipamento. Mas tinha algo que nenhum programa de produção industrial poderia gerar em meses: a experiência institucional de uma força que tinha combatido, sobrevivido e aprendido. Esses 338 mil homens formaram o núcleo a partir do qual o exército britânico se reconstruiu. Os sargentos que tinham cruzado o Mosa e recuado até Dunquerque treinaram os soldados que combateriam no norte da África, na Itália e na Normandia. Os oficiais que tinham aprendido a gerir o caos da retirada francesa organizaram as operações de 1942, 1943 e 1944. Sem Dunquerque, sem esses 338 mil homens devolvidos à Grã-Bretanha, com a experiência intacta, mesmo sem o equipamento, o exército britânico de 1942 teria sido uma força construída do zero. Instrutores sem experiência real de combate treinando recrutas sem experiência de nenhum tipo. No dia 4 de junho de 1940, o general Halder anotou em seu diário uma frase que os historiadores citam com frequência, pela precisão involuntária do seu erro. O inimigo conseguiu salvar parte de suas forças da aniquilação, ao custo de abandonar todo o seu equipamento pesado. A frase era factualmente correta em todos os seus componentes, e estrategicamente equivocada em sua conclusão implícita. O equipamento se fabrica. A Grã-Bretanha tinha a indústria para fazê-lo, e o tempo para fazê-lo antes que a Alemanha pudesse lançar uma invasão com chances reais de sucesso. O que não se fabrica, o que não se gera com programas de treinamento acelerado, nem com manuais de doutrina por mais elaborados que sejam, é a experiência institucional de um exército que combateu e sobreviveu. A Ordem de Alto do dia 24 de maio de 1940 foi, em seus componentes individuais, o resultado de preocupações com fundamentos reais. O desgaste mecânico dos Panzer era real. A cautela de Rundstedt diante do terreno do Pas-de-Calais tinha base tática compreensível. A aposta de Göring sobre a capacidade da Luftwaffe poderia ter resultado diferente em outras circunstâncias. Mas a soma dessas peças individuais produziu uma decisão composta que nenhuma delas teria produzido sozinha. E essa decisão privou a Alemanha da oportunidade de destruir em campo de batalha a força que 4 anos depois voltaria ao continente em Normandia, com o equipamento que a indústria britânica e americana havia produzido no intervalo, e com o quadro de oficiais e suboficiais que Dunquerque havia salvo do cerco de maio de 1940. A Alemanha ganhou o território, ganhou o ferro das 2.500 peças de artilharia abandonadas nas praias, ganhou a imagem de uma vitória militar que os boletins oficiais descreveram como completa e definitiva, e perdeu a guerra naquele momento, ao deixar que o DNA do exército britânico cruzasse o canal de barco.